Fala, meu povo da Xé! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre medo. Medo em relação a tudo relacionado à espiritualidade. Eu queria que vocês entendessem o que é o medo. Por que vocês sentem medo de determinada coisa? Até porque, às vezes, a gente sente medo de algo que seria praticamente irracional. O medo vem também da falta de conhecimento sobre certos assuntos. Em relação à espiritualidade, eu recebo de vocês, assim, muitas dúvidas em relação a Exu, em relação a Pombagira, ao medo da religião também. As religiões de matriz africana sempre foram muito estigmatizadas, né? Muito mal faladas. Isso tudo por preconceito, racismo, intolerância religiosa. Só que essas histórias foram se propagando de maneira negativa e tomaram uma proporção muito grande, infelizmente. Só que já passou da hora, né, gente? O estudo ajuda a gente a chegar a uma conclusão de que a gente pode pensar por nós mesmos, a gente tem que ter senso crítico, nós somos inteligentes, a gente consegue já entender que esse racismo, essa intolerância religiosa de outras religiões não podem mais causar medo na gente. A gente tem que ter respeito pela espiritualidade superior, pelos orixás, pelos nossos guias, e não medo. O medo em relação a Exu, isso tem que acabar. Eu não sei como é na vertente que vocês seguem. Na minha, Exu é orixá. Eu tenho muito respeito por Exu. Gosto muito dos falangeiros de Exu. No caso, eu vejo Exu como orixá e seus falangeiros seriam Pombagira e Exu. Eu tenho muito respeito pela falange, me ajudou muito. Fiz muitos tratamentos espirituais, tanto com Exu quanto com Pombagira, como fiz com os guias da direita também. Eu acho que essas histórias, esses tabus, essas crenças limitantes têm que ser quebradas de alguma maneira. E eu espero que vocês consigam quebrar isso a cada dia mais. Eu espero que a cada dia que passe, com o estudo, com o conhecimento, vocês consigam desmistificar ainda mais. Quer dizer, eu tô tentando fazer isso aqui, né? Sempre trazendo o máximo de conteúdo, de informação que eu puder para vocês, inclusive das minhas vivências. Eu quero que vocês entendam que vocês não precisam ter medo da espiritualidade superior, muito menos da inferior. Porque se você entender, você sabe se proteger. Se você entender, você não vai precisar ter medo. Você vai precisar ter respeito. Tanto pela espiritualidade superior, quanto pela inferior. São irmãos nossos também, os espíritos inferiores. Nós não temos que ter medo, nós temos que ter respeito. Temos que entender que aquele espírito precisa de ajuda. Até os mais perversos. Por quê? Nós já fomos um espírito negativo também. Nós fomos evoluindo com o tempo. Nós não temos que ter medo desse espírito. É lógico que quando... Não vou ser hipócrita. No começo, então, eu morria de medo com as coisas que eu via. Até porque eu não via nitidamente. Você tá no seu quarto e do nada vê um vulto, é lógico que eu me assustava. Mas com o tempo eu fui passando a tentar racionalizar aquela situação. Como assim racionalizar a espiritualidade? Eu sou um ser pensante. Se eu estudei e eu sei o que eu posso fazer para me proteger, eu sei que meus guias estão ali comigo, aquele espírito inferior não é maior do que todos os espíritos que estão comigo, de todos os meus guias, de toda a espiritualidade superior, do que os orixás. É simples assim. Essa é a linha de pensamentos que você tem que ter. Ok, deu um problema. Tô com um espírito negativo no meu quarto, tô com um espírito negativo tentando atrapalhar a minha vida. O que dá pra fazer? Vamos mudar a vibração. Esse espírito só tá ali perto de você porque vocês estão vibrando na mesma faixa. Quando você aumentar a sua vibração, você se desconecta. A gente sabe o que fazer. Pelo menos eu tô aqui tentando explicar da melhor maneira o que vocês podem fazer. Vai tomar um banho de ervas, faz suas firmetas semanais, se conecta mais com seus guias, com os orixás, faz as suas firmezas de vela. Para vocês que não podem firmar a vela dentro de casa, a esposa não gosta, o marido não gosta, os pais não permitem. Falei para vocês das pedras naturais dos orixás. É um caminho. Você só precisa ali de algo para se conectar, não é? Que às vezes é muito difícil você só se ali sentar e rezar. Você se conectar dessa forma. Dá para fazer de outras maneiras. Se você quiser ali botar uma pedrinha ali representando o orixá, representando o seu guia, você vai ali e coloca aquela pedra. O cristal, você pode colocar o quartzo,
O ônix é relacionado a Exu. Cada pedra está relacionada a um orixá. E se ele está sendo irradiado pela força daquele orixá, você pode usar para o seu guia também. Já é uma opção. Só que vocês não têm que ter medo. Vocês têm que entender que dá para vocês fazerem alguma coisa. Vocês podem se proteger. Só que vocês querem que todo o externo façam por vocês enquanto vocês não se ajudam. Tá com medo? Reza. Uma das coisas que mais me conforta quando algo ruim acontece relacionado à espiritualidade negativa é eu parar o que eu tô fazendo ali e começar a rezar. Por quê? Eu começo a raciocinar o que eu vou fazer. Bem, ele tá ali, mas eu tenho os meus guias, eu sei o que eu vou fazer, eu sei como me portar nessa situação. Por mais que às vezes seja uma situação que é muito repentina e eu me assuste, os espíritos negativos, eles já sabem do que você tem medo. Eles sabem como mexer com o seu mental, como mexer com o seu psicológico. Então, se você já sabe disso também, se não sabe, tá sabendo agora, você já sabe que eles vão te atacar de todas as maneiras possíveis para fazer você cair. Então, não permita. Olha quanta coisa você tem para se proteger. Eu já falei da firmeza, já falei dos banhos, já falei das orações, tem a meditação, tem o autoconhecimento. Por que autoconhecimento? Porque se o espírito negativo te conhece, a primeira pessoa que tem que se conhecer melhor é você mesmo. Vocês têm que se conhecer. Qual é o seu maior medo? O que ele pode usar contra você? Porque uma das coisas que os espíritos negativos mais gostam de usar contra a gente é a vergonha. É uma situação vexatória que eles podem usar contra você. E aquilo fica repassando na sua cabeça, o medo. Por exemplo, eu já falei para vocês que coisas que nos conectam à espiritualidade inferior. Ver coisas negativas, como filmes de terror, esses jornais sensacionalistas que só falam de morte, tragédia, eu não gosto de usar essa palavra, mas é só para vocês entenderem, desgraça. Eu também evito certas palavras. Por quê? Porque traz a negatividade. Ai, que coisa bitolada, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Se você quiser falar, é com você. As palavras têm poder. É por isso que quando eu falo para vocês rezarem, vocês falarem, é o verbo verbalizar, falar. Não só rezar na sua cabeça, porque quando você fala, você torna aquilo mais poderoso. Então, você fala a oração. Não precisa gritar, mas fale em voz alta. Faz ali as suas orações num tom que você tá ali se impondo, sabe? Porque você tem que ser forte perante a negatividade. Você não tem que ser soberbo, você tem que ser forte, é diferente. Porque a hierarquia na espiritualidade inferior também, até falei isso na última live, já falei isso em outros vídeos. Há hierarquias tanto na espiritualidade superior quanto na inferior. Então nós temos que nos proteger. Nós temos que ter a noção dos nossos próprios medos. Como eu disse, eu não vejo filmes de terror. Eu não vejo filmes de terror, muito menos se tiver criança no filme de terror. Porque eu fico altamente impressionada. Porque se criança já não tem noção nenhuma, encarnada, um espírito, então, se manifestar na forma de criança, porque ele pode escolher como ele vai se plasmar. E todo filme de terror, assim, que você vê, quando tem uma criança, nossa, eles são muito perversos. Tanto desde que a gente angústia me dá uma coisa ruim, e quanto mais coisas ruins a gente traz pra gente, a gente manifesta aquelas coisas ruins. A gente atrai esses espíritos negativos, atrai essa sensação de angústia, de medo, de dor. Então, evitem. Ainda mais se isso vai te causar medo. Poxa, Ju, mas eu adoro filme de terror. Então vê mais cedo. Sabe por quê? Porque o seu subconsciente demora a esquecer essas coisas. Fica lá gravado. Você já esqueceu, já foi fazer outras coisas, mas tá lá no seu subconsciente. Aí você sonha e acha que é algo espiritual. Nossa, eu tive um sonho muito estranho. Sonhei com os espíritos, sonhei com os negócios negativos. Mas tava vendo filme de terror o dia inteiro. A gente tem que fazer essas associações também. Porque essas coisas acontecem. O seu medo não pode ser mais forte, mais poderoso do que a sua fé. A sua fé nos seus guias tem que ser maior do que isso tudo. A espiritualidade inferior tá ali para te atrapalhar? Tá pelo simples fato de você ser médium. Você ser médium já vai fazer com que as pessoas te atrapalhem. Isso tanto encarnado quanto desencarnado. Eu não sei o que mais causa medo em vocês. Como eu já falei aqui, pessoalmente, eu tinha muito medo de filmes de terror. Tenho, porque eu admito e eu não vejo até hoje, tá? Nada de filmes de terror. Não é uma coisa que eu gosto, não é uma coisa que me traz bons pensamentos. Eu não gosto de nada disso, nada de filmes de terror. Quando eu fiz o curso de teologia, me foi falado isso também, que
os sentimentos negativos atraem espíritos da negatividade, espíritos inferiores. E o que o filme de terror te causa? Medo, angústia, terror, só sentimentos negativos. Em relação aos jornais que eu já falei para vocês, desses sensacionalistas, o que trazem para você? Tristeza, angústia, algo ruim aconteceu com uma terceira pessoa. Ah, mas assim eu tô tendo empatia, foi uma coisa ruim que aconteceu com aquela pessoa que tá ali no jornal. Não, isso é mórbido, gente. Isso não traz coisa boa pra gente. O bom é você ver coisas que te edifiquem, que elevem a sua vibração, não coisas negativas. Só vai fazer mal pra você. Parece que é besteira, mas se você já não tá num dia muito bom, aí vai ficar ali só vendo coisa negativa, ou esses jornais que ficam falando sobre quem matou o quê, ou foi sequestrado, coisas ruins, abuso. Isso não é uma boa coisa para você ficar vendo. Tem tanto livro bom para ler, tem tanta série para você ver, filme, desenho. Eu sou da vibe do desenho, de filme, de série, eu gosto muito dessas coisas. Me remetem coisas boas. Vocês têm que colocar na cabeça de vocês que se o pensamento tem poder, imagina a palavra. O que você está vendo ali, o que você está ouvindo ali, vai mexer com o seu subconsciente. Isso vai trazer coisas negativas para perto de você. E às vezes você não vai saber assimilar. Nossa, eu estava tão bem, agora eu não estou me sentindo tão legal. Pode ser tudo aquilo que você ficou vendo o tempo todo, que era negativo, que era ruim. Eu demorei um tempo para entender isso e correlacionar. É por isso que eu estou falando para vocês aqui. Sabe aquela pessoa que é muito negativa, que tá sempre falando coisas ruins? Eu falo que é mórbido, né? Porque tem gente que gosta disso. Se sai algum caso muito ruim no jornal, essa pessoa tem as fotos do acidente ou coisas do gênero. Isso não é legal. Sabe, tenta entender, olha a gravidade disso. Uma pessoa tem no telefone dela fotos de alguém que foi assassinado, fotos de coisas negativas. E tem prazer em ficar mostrando isso para terceiros. Eu não quero esse tipo de pessoa perto de mim. Porque a gente tem que saber que o nosso tempo é valioso, é precioso. Se a gente ficar perdendo tempo com coisas negativas, a gente só atrai coisas negativas. Então a gente tem que se centrar e se cercar de coisas positivas. Já tem tanta crueldade e ruindade, para que a gente vai ficar trazendo isso para o nosso meio, para o nosso ambiente o tempo inteiro? Tentem elevar sempre o pensamento de vocês. Quer estar com o seu guia, a sua vibração precisa estar elevada. Então, ficar com o tempo todo acumulando essa negatividade não vai te fazer bem algum. Falaram aqui no YouTube, o que tem de gente que conheço que entraram em depressão por ficarem assistindo só coisas relacionadas ao Covid-19, já perdi as... Exatamente. Assim, eu lembro que quando eu falei isso a primeira vez, a pessoa falou que eu queria tornar as pessoas bitoladas. Jornal é bom, jornal você tem que ver. Sim, você tem que ter senso crítico com o que você assiste. Está ruim para todo mundo, está perigoso para todo mundo. O que você está fazendo para se proteger? Em relação ao que está acontecendo mundialmente aqui. Não é para usar máscara ou álcool gel? Sim. Precisa ficar causando terror às outras pessoas? Não. Tem tanta gente que já está passando por dificuldade. Tem pessoas que já estavam depressivas e só ficaram piores, porque você teve que ficar trancado dentro de casa. Eu, por exemplo, sou do grupo de risco. Eu realmente fiquei bem mal. Porque foi passando o tempo, eu fiquei com muito medo de que alguma coisa acontecesse comigo, porque eu não ia ter uma imunidade suficiente para ficar bem. Era uma coisa muito incerta do que poderia acontecer comigo. E eu fiquei preocupada. Só que os jornais são sensacionalistas. Eles ficam passando aquilo como... a mensagem é tipo, vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer. Isso é muito ruim. Para quem já não tá com uma cabeça legal, isso só atrapalha. Isso causa mais tristeza, mais depressão, mais ansiedade. Aqui no canal a gente já falou sobre medo, a gente já falou sobre insegurança. Esse tipo de coisa só atrapalha a gente. Eu não sei se vocês concordam comigo, se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Se a gente precisa estar com a nossa vibração elevada, fica o tempo todo assistindo, como o irmão falou aqui no YouTube, essas coisas de ficar vendo sobre mortes o tempo todo. O que isso vai te trazer de bom? Se você precisa estar numa vibração elevada para estar perto dos seus guias, você está vendo
e assistindo coisas de morte, negatividade, sequestro, assassinato. Não tem como. Nossa, eu tô me sentindo tão desconectada dos meus guias. O que você tem feito? O que você tem assistido? O que você tem cantado? O que você tem falado? Porque ponto cantado é oração. Mas tem uns pontos cantados que, minha Nossa Senhora, é só coisa negativa. Vocês têm que lembrar o ponto cantado foi feito por um humano, foi feito pelo homem. E há pessoas que não estão tão ligadas ali à espiritualidade. Elas acabam colocando os próprios sentimentos. Vocês com certeza já passaram por coisas negativas com dirigentes, pai de santo, como vocês queiram chamar. Eu passei por muitas coisas ruins. É por isso que eu peço tanto para vocês terem senso crítico. Ouviu uma coisa? Processa. Caramba. Pô, vou dar um exemplo. E as pessoas acham que isso é mentira. Um dia desse eu vou ter que tirar o print desse e-mail. O dirigente falou pra moça que me mandou o e-mail, ela estava querendo firmar velas para Omulu Obaluayê. Eu tenho um amor e um carinho muito grande por esse orixá. E ele falou para ela não fazer isso, porque era muito perigoso, e cada vela, um gato dela ia morrer. Se eu não me engano, ela tinha vários gatos em casa. Tá vendo o absurdo que é isso? Um orixá, um ser de luz, uma partícula divina de Deus, vai causar a morte a um outro ser por causa de firmar uma vela. Isso não tem cabimento. Isso é o quê? Causar medo e ansiedade e angústia pra nada. Isso não faz sentido. Mas para quem tá ali confiando, para quem não tem tanto conhecimento, vai acreditar em tudo que essa pessoa fala, porque ele está numa posição de liderança. E tem gente que vive disso, de deixar o outro com medo. Eu sofro muito hate aqui na internet por falar bem de Exu. Vocês têm noção disso? Sim. Exu pra mim é orixá, eu respeito. Minha vida foi salva por essa linha tão maravilhosa. Vocês sabem aqui que minha vida foi salva por Zé Pilintra, mas eu também fiz muitos tratamentos com Exu e Pombagira. No começo da minha caminhada mediúnica e até hoje. A minha moça, ela é muito carinhosa comigo, mas quando ela tem que puxar a orelha, ela puxa também. Eu tenho muito respeito. E é isso que vocês têm que ter, não tem que ter medo, tem que ter respeito. Como é que a gente não pode firmar vela para os nossos guias e para os orixás? Gente, é irracional isso. Ah, mas isso é vertente. Ok, vocês me perdoem então, mas eu não concordo. Porque até católico firma vela dentro de casa. Por que você vai ter medo de firmar vela dentro de casa? Você só vai não firmar se você não souber o que você está fazendo. Ao firmar uma vela, você vai dedicar aquela vela. Então, aquele elemento, aquela vela, junto com a sua oração, eu firmo essa vela para o meu anjo de guarda. Para quem ela é? Para o seu anjo de guarda. Para quem você está rezando e firmando? Para o seu anjo de guarda. Nenhum outro espírito vai se conectar àquela energia, porque aquela energia já formou uma ligação com seu anjo de guarda. É mais simples do que a gente imagina, mas tem gente que vive do seu medo. Para ele, é melhor você ter medo do que você raciocinar por você mesmo. Não é para ter medo da espiritualidade, é para ter respeito, não é para fazer de qualquer jeito. Isso é muito mais simples. Era por isso que no começo eu ficava tão indignada com as coisas que eu ouvia, e por isso que eu estudei. Estudo até hoje. A gente vai estudar o resto da vida, a gente vai estudar, vai morrer e vai continuar estudando, porque a gente não vai conseguir todas as informações. Eu parei para pensar e eu fiquei até com medo, porque é pouco tempo, sabia? É muita informação para pouco tempo. Eu fico lendo os livros e eu descobri que eu não tinha nem lido o finalzinho do livro de Kardec, de tanta coisa que eu estava lendo ao mesmo tempo. Parei, voltei a reler os meus livros. Eu falei, cara, tem que ser devagar. Vamos lá, vamos voltar a estudar, vamos ler. Eu sempre gostei de estar ali com as entidades e fazer as perguntas, procurar saber. E quando algo me causava medo, eu tentava racionalizar aquilo, sabe? No começo eu tinha muito medo de Exu e Pombagira, por tudo de negativo que eu ouvia. Eu falei, pô, não é possível. As pessoas ficam tão felizes quando vão ao terreiro. Voltam de lá melhores. Essa gíria que eles falam aí, que é da esquerda, parece ser tão boa, fica todo mundo feliz quando diz que vai. Por que o orixá e o guia vão ser ruins? Isso não entrava na minha cabeça. Eu sempre fui muito questionadora, isso me causou muito problema no início da minha caminhada espiritual. Mas aí eu soube medir. Eu soube
dissociar certas coisas. O seu dirigente é humano. A religião é composta por pessoas. E as pessoas são falhas. Às vezes elas vão passar o que elas aprenderam. E se elas aprenderam errado, elas vão ensinar errado. E se elas têm aquela crença absoluta que algo é ruim, elas vão passar aquilo para outras pessoas. Até porque alguns não têm humildade para voltar a estudar, para voltar a ter aquela humildade de tentar aprender mais. Eu quero aprender sempre. Tem tanta coisa que eu não sei ainda. Eu estou estudando agora sobre ervas, que sempre foi algo que eu sempre tive mais dificuldade. Agora, minha mãe, a gente chama de dedo verde, né? Minha mãe joga os negócios e as coisas crescem. Eu já não sou tão boa com isso. Eu não sei quem é quem, eu confundo as plantas todas. Por isso que eu quando compro erva, eu pergunto direitinho pra pessoa. Porque eu tenho medo de fazer algo errado. Então, o que eu faço? Eu procuro saber com quem entende. Eu sou de São Gonçalo e eu compro as minhas ervas no centro de Niterói. E é o Sérgio, né? O rapaz que me vende, né? Sérgio Ervas. Tem uma imagem de uma preta velha linda em frente à loja dele. E quando eu vou comprar, eu sempre peço, me explica um pouquinho sobre a erva, me mostra como é. E às vezes e trabalha junto com a mulher dele, eles me mostram, ó, essa aqui é parecida com essa, aí me mostra a folha e tal. Eu fico tentando aprender, porque eu não quero ter medo. Eu quero entender. E o conhecimento é a maior dádiva que a gente pode ter. Que vai livrar a gente dessa gente doida que fica passando informação que não tem nada a ver. Ó, já vi aqui, prefiro assistir, ó, aqui no YouTube. Por isso, prefiro assistir algo que me instrui. Isso, como seu canal. Ah, que bom! Por isso, prefiro assistir algo que me instrui como seu canal agora. Eu não fico dando ouvido às coisas que me trazem medo ou preocupações. Puxa, eu fiquei muito feliz agora com seu comentário. Que bom. Eu tento, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Já vi pai de santo passando informação errada para filho para manter ele refém do seu pseudo-conhecimento que ele tinha. Puxa, isso é muito triste. Conheço essa loja em Niterói também. Ah! O Sérgio Ervas é maravilhoso. Eu adoro comprar coisa lá. Foi lá que eu descobri também. Eu tomava chá, né? E a vovó que trabalha através de mim é a vovó Catarina. Eu sempre amei chá. Eu tomo desde pequena. Aqui em casa todo mundo toma chá. Todo mundo teve esse acompanhamento de velho. Minha mãe sempre toma chá e passou isso pra todo mundo. Eu amo até hoje, meu irmão também, todo mundo toma. Só que eu tomava aqueles de saquinho industrializado, né? E eu fiquei com isso na cabeça, ficou me martelando. Eu falei, puxa, se eu prefiro tomar banho de erva com a erva fresca, por que eu tô tomando esse chá assim, né? E eu fui nas Casas Pedro e lá tem algumas ervas. Só que eu não achei a camomila lá. E a vovó me intuiu. Falou, você não compra os matos todo lá com o rapaz? Pergunta a ele se tem. E não é que tinha. Ela veio com a camomila, ainda vem com as florzinhas. Eu nunca tinha visto aquilo. E vai com tudo, você faz o chá com tudo. É um botãozinho branco, tão bonitinho a camomila. Gente, é outro chá, é outro sabor, é muito mais gostoso. O chá da própria erva. E é muito mais poderoso, tem muito mais propriedade. Então, se vocês tiverem a oportunidade de tomar o chá da própria erva, sem ser essas coisas industrializadas, tomem, comprem. Eu tomei erva cidreira também. É que eu moro em apartamento, né? Então eu não posso ter esse monte de mato. Porque se eu pudesse, nossa senhora, agora eu tô viciada em planta. Não posso ver o mato que eu quero ter. Alecrim eu gosto muito de ter em casa, porque tudo isso você pode usar ao seu favor para se proteger. Olha quanta coisa você pode fazer para se ajudar. Eu quero que vocês percam o medo das coisas através do conhecimento. Conhecimento é poder, gente. A gente sempre foi, por exemplo, eu vim do catolicismo, eu falo isso sempre aqui pra vocês. E não uma pessoa falou pra mim assim uma vez, trocou de religião? As pessoas não entendem, né? Não. Eu me encontrei de outra forma. Eu me encontrei na visão espiritualista. Porque eu não posso falar nem que eu sou só um bandista, porque eu gosto do kardecismo, eu gosto da Umbanda. Por que não dá pra misturar tudo, sabe? Com respeito e entendimento do que tá fazendo. A doutrina kardecista, ela tem muita coisa para passar. A religião de Umbanda tem muita coisa para passar. Então, aprende com tudo, soma todo esse conhecimento. Tem tantas coisas
tem uns canais no TikTok, tem muita gente aqui que veio do TikTok pra cá, né? E lá agora tem muitos canais de bruxos e bruxas, né? Pessoas que falam muito de magia. Eu sempre gostei muito disso. Por exemplo, essa minha amiga que eu vou perguntar aqui o que o meu irmão perguntou sobre a pedra ônix, ela joga cartas também. Então, como a gente está falando de medo, vamos falar dos meus próprios medos. Eu não sempre tive muito medo de cartas. Medo, vou explicar. Como eu era do catolicismo, na época minha mãe ouvia muito o Padre Marcelo. E o Padre Marcelo era super contra a cartomancia, que era coisa ruim, que não sei o quê. E eu gostava muito de Wicca, eu gostava muito de magia das ervas, eu gostava muito dessas coisas. E pra ir pra igreja católica, isso tudo é coisa de ruim, né? Tudo é coisa do diabo. E na Umbanda, a gente nem acredita no diabo. A gente nem acredita em nada disso. Nós somos os próprios obsessores quando a gente quer. Nós temos a escolha de fazer o bem e o mal. Nós não culpamos terceiros. Nós somos os causadores da nossa própria dor e da dor dos irmãos que estão à nossa volta. Acho que por isso que as religiões espiritualistas são tão marretadas, né? Porque não tem a quem culpar. É você que faz. É você que permite que aquela negatividade chegue até você. Com seus próprios pensamentos e as suas ações negativas. E em relação às cartas, eu tinha medo por causa disso tudo que eu tinha. Que eu fiquei ouvindo, tudo que me passaram. Então, eu tinha um pouco de medo. E a gente sempre conversou. Ela fez curso de cristaloterapia. E ela também fez o curso para aprender mais sobre as cartas. E ela joga assim, todo mundo sempre falou muito bem. E um dia eu falei com ela, falei, caramba, eu tenho que tomar vergonha na cara, né? Você joga tanto tempo, joga pra mim. E ela falou, tá bom, vamos marcar. Eu falei, opa, vai jogar mesmo? Eu falei, bom. Eu fiquei abismada. É tanto conhecimento que tem nas cartas. A pessoa quando joga de verdade, quando ela tem conhecimento do que ela tá fazendo ali, quando ela tem amor porque ela faz, porque as cartas não estão ligadas a religião alguma. Então não tem essa de ficar vendo guia porque não está relacionado à religião. Não tem essa de ficar vendo orixá, não tem isso. Isso é conversa para boi dormir para arrancar dinheiro de vocês. Ela pode ver ali quem está próximo de você, não quem está na sua coroa. Porque quem tem que dizer isso é o próprio guia. E não precisa nem pagar para fazer isso. Seu guia vai falar ali com você durante uma firmeza. E foi a primeira coisa que ela falou pra mim. Eu falei, coisa maravilhosa. É bom ter gente de boa índole, ter amigos de caráter por causa disso. Não se deixe enrolar por esse tipo de gente. Que quer falar pra vocês que tudo é na base da grana. Cursos é uma coisa, fazer o curso de cartomancia, vá lá e faz, quer fazer, faz, procura saber, quer fazer um curso de teologia, faça, quer entrar lá na próxima turma do Método LF, tamo junto, vamos lá. Eu vou passar tudo que eu puder e tudo que eu souber, sempre. Tem outros cursos por aí também. Estudem. Como eu tava falando, ela jogou e eu fiquei de queixo caído. Falou umas coisas assim, até sobre o meu passado, porque logo assim que eu fiquei doente, eu fiquei tão mal, né? Eu era muito nova, eu tinha 7 anos quando eu comecei a me tratar no INCA. E tudo bateu, assim, de uma maneira, assim, impressionante. Então, as cartas também são um oráculo, para quem sabe usar. Então, eu tinha medo disso. Mas o que eu tinha medo? Eu tinha medo do 171. Eu tinha medo de me decepcionar, porque eu sempre gostei de cartas. Minha mãe, quando eu era menor, como eu falei, era do catolicismo, todo mundo era católico, então eu tive que jogar as cartas que eu tinha fora. Eu nem cheguei a aprender direito. Aquela coisa de é do mal, eu falei, acaba, tá bom, vamos jogar fora, eu parei com aquilo tudo. E eu demorei anos, olha quantos anos. Deve ter o quê? Um mês que a Deia jogou pra mim, né? Ela tá aqui no meu Instagram, se vocês quiserem procurar ela, é Crepúsculo Lunar, o Instagram dela. E eu fiquei assim, abismada. Eu falei, nossa, que bonito. Porque quando a pessoa sabe o que ela tá fazendo, é bonito de ver, é bonito de ouvir as mensagens. As cartas, quando as mensagens saíam, era tão claro, tão maravilhoso de ouvir. Eu fiquei muito impressionada. E aquilo fez eu repensar. Falei, nossa, como eu tinha medo de ser pego por alguém ruim, de sofrer com a mentira de alguém ali, né? Que pudesse inventar histórias ou falar coisas negativas.
Porque as pessoas podem ficar impressionadas com o que ela ouve. Sabe por quê? O que acontece? Eu sempre dou exemplos pra vocês de coisas reais, de coisas que aconteceram. Uma pessoa veio falar comigo que foi jogar cartas e a pessoa falou coisas em relação ao relacionamento dela. Tem que ter muito cuidado. E que tinha obsessor com ela e que ela tinha que fazer isso e aquilo. Passou o tratamento espiritual pra ela. Quando você interfere no que está acontecendo espiritualmente em terceiros, aquilo pode vir para você. É por isso que eu fiz um outro vídeo falando, respondendo minha irmã que perguntou: posso firmar vela para terceiros? É perigoso. Nossa, mas eu não posso ajudar um irmão? Pode, mas você tem que saber o que você está fazendo. Por quê? Raciocina aqui comigo, vamos ver se vocês vão entender a minha linha de raciocínio. Eu vou chegar aqui e a Sueli... Oi, boa noite, Sueli. Vou chegar aqui e a irmã Sueli vai pedir pra mim: me ajuda. Eu tô passando por algum problema. Me ajuda a firmar uma vela, me ajuda a fazer um tratamento. Não sei nada sobre ela. E eu vou fazer isso, porque eu não tenho tanto conhecimento. Então, eu interferi em algo que estava acontecendo na vida da Sueli. Se ela está com espíritos negativos ali, obsediando ela, esses espíritos vão se conectar a mim, porque eu me conectei ao que estava acontecendo com ela. Então, há espíritos que podem fazer a seguinte coisa: quem é essa criatura para se meter no que eu tô fazendo aqui com a Sueli? Vamos lá. E eu vou falar para vocês: um obsessor, um trevoso, que tem uma alta patente, esse chefe de falange, ele pode sim te prejudicar e te prejudicar muito se você não souber o que você tá fazendo, se você não tiver suas proteções, se você tiver com a sua vibração baixa. Sabe essa história de que a gente fala assim... não sei se vocês já ouviram isso de algum dirigente, de alguém são, que fala: macumba só pega em quem tá com a guarda baixa, magia só pega em quem permite. Isso é verdade, gente. Mas a gente gosta do medo, a gente gosta de... ai, meu Deus, fizeram alguma coisa pra mim. Você tá fazendo agora, baixando a sua vibração, acreditando que tudo de ruim vai acontecer com você. É lógico que vai pegar. Agora você imagina então o que acontece com as pessoas de outras religiões. Vocês param e pensam nisso? Ai, meu Deus, fulano fez demanda pra mim. E quem não acredita em nada disso? E quem é ateu? E quem é católico? Então só vai acontecer com você. É por isso que tem que ter medo. Não faz sentido. Não faz sentido. Se você tá ali com todas as suas proteções, se você tá ligado aos seus guias, se você tá ligado com seus protetores, com os orixás, se você tá ligado com a espiritualidade superior, se você tá ligado com a positividade, um espírito negativo vai ter muito mais dificuldade de te atrapalhar. Um dos últimos vídeos eu falei sobre a espiritualidade negativa e que eu tava muito depressiva e que eu caí. Olha aí o exemplo. Eu estava depressiva e eu fui obsediada e eu caí. Por quê? A minha vibração estava baixa, eu estava depressiva, eu estava com pensamentos negativos. Isso para a espiritualidade inferior é um prato cheio. Fazia tempo que eu não sentia aquela sensação de medo como eu fiquei, de saber que tinha um espírito no meu quarto, de sentir... Eu não sei se vocês sentem isso, por exemplo, eu falo isso pro meu noivo e meu noivo não sente esse tipo de medo. Ele fala assim: não tô entendendo, eu não consigo nem explicar pra ele. Se vocês sentem isso, vocês podiam falar pra mim, porque eu acho que eu fico perdida, porque eu não sei nem mais como explicar. Eu sinto um frio na barriga, as minhas mãos suam, ou ficam muito geladas, meus pés também ficam muito gelados, meu coração acelera. Aquela sensação de, meu Deus, vai acontecer alguma coisa? Essa é a sensação de medo. Então, eu tento explicar pra ele, ele fala: não, nada. Eu fico, como assim? Eu não sei mais o que te explicar. É isso que eu sinto, pô. Não. E é horrível me sentir assim. E fazia muitos anos que eu... A Cida falou: eu sinto, é desesperador. Então, eu não sei mais como explicar pra ele, porque é isso que eu sinto. E às vezes eu fico com falta de ar, porque eu sei que eu tô rodeada e eu tô sentindo que não é uma coisa boa. E às vezes eu fico com tanto medo, o medo bloqueia o meu raciocínio, eu não consigo rezar. Então eu paro tudo que eu tô fazendo, já que vocês sentem, eu vou ensinar vocês o que eu faço. Eu paro tudo que eu tô fazendo. Isso geralmente acontece de noite, de madrugada já, porque eu tenho insônia também. E quando eu já tô deitada, tentando dormir. Então eu fecho os meus olhos e eu me concentro numa coisa só, nos meus guias.
eu me visualizo rodeada pelos meus guias. Como se fosse uma barreira de proteção. De proteção foi ótimo. Como se fosse uma barreira de proteção. Então, feche os seus olhos. Imagina todos os seus guias. Você vai imaginar um caboclo que trabalha na falange de Oxóssi. Você vai imaginar ali o Ogum, todo paramentado, de escudo. Você vai imaginar ali sua pombagira. O Exu que trabalha na sua coroa. Vai imaginar sua criança. Vai imaginar seu anjo da guarda. Eu não sei qual é a visão que você tem do anjo da guarda. Se é um guia seu, porque vai depender da vertente do lance do anjo da guarda. Se é um guia seu, ou se você vê ele como um anjo mesmo, de asas. Até porque, como eu expliquei no vídeo do anjo da guarda, o seu anjo da guarda é um espírito de altíssima evolução. Então ele pode se plasmar da maneira que ele quiser. Então, olha que imagem bonita. Você está no meio e todos os seus guias estão te rodeando ali. Não tem como nada te pegar, te fazer mal ali. Você está totalmente cercado e protegido. Depois que eu comecei a mentalizar isso, quando eu tinha essas sensações e situações negativas, nossa, é muito mais rápido como eu volto. O medo passa muito mais rápido. Porque se você parar para pensar, é isso que o espírito negativo quer. Que você não raciocine, que você fique com medo. Por que você vai ter medo dele? Olha quantos guias você tem para te proteger. E olha que eu nem falei do malandro, do cigano. São muitos. Ah, mas a espiritualidade inferior também tem falanges. Eles também têm, mas o seu guia também tem. Fora que os seus guias têm hierarquia também. Então eles têm toda a espiritualidade superior por trás deles, mais os orixás. Então, eu passei a ver o meu medo como irracional. Se ele é forte, os meus guias são mais. Eu tenho que ter respeito. Porque eu não gosto dessa visão de eu mando calar a boca, eu expulso logo. Não é assim que a banda toca. Respeita o espírito negativo, mas não tenha medo dele. Aqui você não vai se fazer porque meus guias estão comigo. Aqui você não vai se fazer porque a espiritualidade superior está do meu lado. Ponto final. E eu te garanto que vai funcionar. A Sueli e a Cida, quando acontecer de novo com vocês, me manda uma mensagem que eu quero saber. Faz a mentalização que eu ensinei para vocês e me digam como foi. Como vocês se sentiram. Mas mentaliza de verdade. Enquanto você está mentalizando o guia de vocês, rezem. Pode rezar Pai Nosso, reza Ave Maria, a oração do anjo de guarda, o que vocês acharem melhor. Pode fazer uma oração de coração ali. Que meus guias me protejam, que toda a falange que está ao meu redor me proteja desse espírito que está tentando me fazer mal. Ponto final. Não importa qual é o espírito negativo que está tentando te atrapalhar. Os seus guias estão com você. Eles estão sempre com você. Ali para te proteger e para te ajudar. Sempre eu digo, se você chamar, se você se conectar. Porque, lógico, eles têm os afazeres deles no plano espiritual. Eles têm os trabalhos para serem feitos. Mas eles são os guias que estão na sua coroa. Então, eles estão sempre ali para te proteger também. Não sintam esse medo. Sem entender que você não está sozinho. Tenham esse conhecimento com vocês e no coração de vocês. Vocês não estão sozinhos e ponto final. Talvez de primeira você não consiga se concentrar tanto, mas você tem que acolher novos hábitos. Depois que aprendi esse lance do acolher, nunca mais eu falo de criar novos hábitos, porque é difícil. Eu acho que quando você acolhe, você pega para si, você toma para si, é muito melhor, muito mais fácil. Acolha um novo hábito da oração. Acolha esse novo hábito de tomar o banho de ervas, de se conectar com os seus guias, de se proteger. Que esses medos vão começar a desaparecer. Diminuir ao ponto de desaparecer. Porque você vai se sentir mais seguro. Você vai entender melhor o que você está fazendo. Porque muitas vezes o medo vem da falta de conhecimento. Eu lembro também que logo no início, como eu disse, eu tinha muito medo de Exu e Pombogira, né? Por tudo de negativo que eu ouvi. E a primeira gira, eu não estava entendendo nada a primeira vez que eu fui no terreiro. Foi naquele dia que eu fui falar com o seu Zé Pilintra, finalmente eu consegui encontrá-lo. Só que até chegar na linha que vinha o Zé Pilintra, vieram outras antes.
Então eu tava perdidaça em tudo que estava acontecendo. Então veio a linha da direita, eu me consultei com o preto velho, depois eu falei com o seu Zé, e depois veio a linha da esquerda. Eu já tava adorando, eu já tava super em casa. Eu falei, nossa, achei meu lugar, achei o atabaque maravilhoso, a música, tudo, fiquei maravilhada. Falei, nossa, era isso que tava faltando na minha vida. Era isso que tava faltando no catolicismo que eu não tinha. O entendimento de que eu não era um ET, não era algo surreal que estava acontecendo comigo. A única coisa que tinha de diferente em mim era que eu tinha mediunidade, era só isso. E eu tinha que trabalhar a minha mediunidade. E quando chegou a linha de Exu, que tinha que apagar as luzes e tal, de primeiro eu fiquei com medo. Falei, pra que tem que apagar a luz? Pra que isso, gente? E acende uma luz meio avermelhada, assim, no cantinho. Eu falei, não é pra apagar a luz total. Porque primeiro eu fiquei com medo. Segundo eu falei, como é que eu vou ver? Se vai apagar a luz, não vai ser legal. Eu quero ver. Eu tava muito curiosa, querendo entender tudo. E quando começou o atabaque, começou a tocar os pontos da linha de Exu, eu gostei muito. E eu fiquei com vergonha, porque antes eu tava com medo. Eu falei, nossa, chega a ser uma falta de respeito da minha parte. Mas era porque eu não entendia. O medo vem muito dessa falta de conhecimento nosso. Se você não entende o que está acontecendo ali, talvez a primeira coisa que você tenha seja medo. Você tem que ter medo, sabe de quê? De não fazer nada. Não da espiritualidade negativa. Eu não estou diminuindo o poder da espiritualidade negativa. Eu quero que você tenha entendimento que seus guias são tão fortes quanto. Quiçá, muito mais fortes. Se um trevoso, que é um espírito de alta negatividade, é forte, os seus guias também são. Seu Exu também é, seu preto velho também é, seu caboclo também é. Eu não quero ter medo da espiritualidade. Eu quero entender. Não pode firmar vela para Exu dentro de casa. Nossa, é o seu guia. Se você tem medo dele, vai ficar difícil. Mas quando o bicho pega, você pede proteção, né? Mas aí você não quer firmar a vela para ele dentro da sua casa. Vai trazer negatividade. O que vai trazer negatividade é o seu pensamento negativo. É a sua ação negativa. É a sua falta de conexão, de equilíbrio. A energia de Exu é densa, mas isso não quer dizer que ela seja ruim. Quando você começa num emprego novo, a primeira coisa que você tem é medo de fazer algo errado. Mas se você tem o conhecimento, você quer procurar saber mais, com o tempo aquilo vai melhorando. Você vai perdendo aquele medo. Em relação à espiritualidade, é a mesma coisa. Quando você vai ali fazer o seu trabalho espiritual, talvez de início você fique com medo. É porque também rola muito aquilo. Quem vai fazer é o guia, você não tem nada a ver com isso. Nós somos médios e a gente trabalha em conjunto com a entidade. E não tem problema nenhum nisso. Essa doença de todo mundo falar que é médium inconsciente sem ser médium inconsciente, isso não existe, gente. Vocês não precisam ter medo da espiritualidade. Se conectem da melhor maneira que vocês puderem. Não deixem de se conectar. Tá com medo de firmar a vela em casa para Exu? Por exemplo, eu recomendo você firmar na varanda, na área de serviço. Eu não sei como é dividido, né? Tem gente que fala que são duas coisas diferentes. A área de serviço e lavanderia, pra mim sempre foi toda a mesma coisa. É onde fica o tanquinho lá, entendeu? Faz ali no chão. Eu faço aqui na varanda, toda segunda-feira. Quando eu não consigo, por qualquer motivo que seja, fazer na segunda, eu faço na sexta. Eu vou te falar, é maravilhoso. É um encontro com meus guias, é um encontro com a energia do orixá. Qual o mal que vai ter nisso? Não pode ter imagem dentro de casa também. Tá bom, né? Aqui não dá pra ver, né? Mas eu tenho a vovó ali em cima e Iemanjá também. Eu vou consagrar agora a minha imagem de Obaloaê pra colocar ali também. Se a imagem não estiver consagrada, ela é só uma imagem de gesso lá, ou do que ela foi feita ali, não tá fazendo nada. Não tem energia, não tem nada nela. Você tem que consagrar aquela imagem. Já viu casa de católico? Sempre tem alguma imagem. Aqui, ó. Sempre tive. Nossa Senhora Aparecida. Sempre tive. Sempre gostei muito, sempre tive muito carinho por Nossa Senhora Aparecida. É minha madrinha. E veio a calhar também na Umbanda em relação a ser minha madrinha. Não tenham medo de buscar mais informações. Não tenham medo de se conectar com o guia de vocês. Não tenham medo de ter seu altar dentro de casa. Tenham medo de não se conectar, de não estar em equilíbrio, de viver uma casa que está sempre em guerra, uma casa com energia densa, baixa.
brigas, discussões. Porque quanto mais elevado tiver a sua vibração, quanto mais elevado tiver a vibração da sua casa, porque sua energia vai estar alta, você vai estar fazendo as suas firmezas, se conectando com os seus guias, então a energia da sua casa vai estar boa também, vai estar elevada também. Poxa, não tenho grana para comprar vela, tá muito difícil. Beleza, faz só com um copo d'água. Foi uma das primeiras coisas que eu ensinei aqui no canal. Eu sei que tá difícil para todo mundo. Só não deixa de fazer por causa disso. Não permita que as crenças limitantes te afastem da espiritualidade. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Raciocina. Quando alguém te fala não a alguma coisa, mas com muita veemência, não pode porque não pode. Não pode porque não pode. Isso nunca caiu muito bem comigo. Não fala isso pra mim, porque a primeira coisa que eu vou fazer vai ser estudar o assunto. E é isso que falta nas pessoas. Procurar saber. Estudem, leiam, procurem saber. Ali, se tiver a oportunidade de se consultar com a entidade, faz pergunta para a entidade. Que aí você também vai ver muita coisa. Dá para pegar ali umas mistificaçõezinhas que a pessoa começa a inventar história. Que a entidade vai te explicar da maneira mais fácil possível de você entender. Mas não vai te falar só o que você quer ouvir. Isso, qualquer bom médium que esteja ali trabalhando em contato verdadeiro com uma entidade consegue passar para a pessoa. Só se aprende no pé da entidade. Não, tem pessoas que escreveram livros que são muito boas. Rubens Saraceni é muito bom, Chico Xavier, Divaldo Franco. Grandes médiuns que escreveram ótimos livros. Guardião da Meia-Noite, Cavaleiro da Estrela Guia. Tem muita informação, mas não são livros, sim, de estudo massificante. Leiam o livro dos médiuns, leiam o livro dos espíritos, procurem informações, estudem. O conhecimento vai tirar vocês dessa bolha do medo, vai tirar vocês dessa negatividade, vai tirar vocês de perto desses 171. Não tem muita coisa para falar. Pai de Santo de Pós, que adora inventar história. O estudo vai fazer sim com que essa quebra desse medo. O conhecimento que você tiver vai te ajudar sim. Então, se dê essa oportunidade. Uma das coisas que as pessoas falam muito: eu quero despertar a vidência. Você tem noção do que é isso que você está falando? Você tá achando que você vai ver só o seu guia, né? Só a espiritualidade superior. É o fantástico mundo de Bob, só felicidade. Não é assim que a banda toca, não é assim que as coisas funcionam. Você vai ver a espiritualidade inferior também. Você vai ver coisas horríveis. Os espíritos podem se transfigurar e se transformar em coisas horríveis na sua frente. Quem tem vidência, você nunca vai ouvir falar uma coisa dessa. Vê ali por completo, ele sabe muito bem o que ele está passando. Ele sabe muito bem como é ruim aquela sensação, as coisas que ele vê. Não peçam para ter algo que vocês não vão saber lidar. Não peçam para ter algo que vocês não sabem a dimensão que é aquilo. O Divaldo Franco nunca dirigiu, porque ele não sabe diferenciar os vivos dos mortos, de tão nítida que é a mediunidade dele. Para quem viu o filme não viu ainda o filme do Divaldo, eu recomendo muito. Que até problema no trabalho dele ele tinha. É isso que você quer para sua vida? Você veio com a mediunidade que você tinha que ter. Você vai ali trabalhar a sua mediunidade e ela vai ali aumentar, ela vai se expandir. Mas se você não tem certas faculdades mediúnicas, foi por um bom motivo. Chico Xavier, Divaldo Franco, olha quantas coisas esses dois médios fizeram. Transformaram a vida de milhares de pessoas. Ajudaram muito através de livros, palestras. Eles tinham essa missão. Não é um passeiozinho no parque, a evidência. Não é algo tão bom. Tem situações que são boas, sim. Eu vi o meu auxiliar desenvolvedor, foi bem legal. Eu já tive uma imagem mais nítida assim da minha criança, também foi bem legal. Mas das coisas ruins que eu vejo quando a espiritualidade inferior vem, é muito, muito ruim. Então, não peçam para ter algo que vocês não vão saber lidar. Pensem melhor nas coisas que vocês pedem para si. Porque quem tem evidência completa mesmo, tem gente que fica louco. Porque a espiritualidade inferior não tem hora marcada, não. Eles vão ficar ali perturbando aquela pessoa o tempo inteiro e pode levar sim ela à loucura. Então, pensem melhor nas coisas que vocês pedem. Eu vejo ainda mais a galera nova, né? Eu quero ter evidência, acho tão bonito, acho tão legal. Você não sabe o que você tá falando. E eu sei que muitos não vão gostar do que eu tô falando aqui agora. Mas isso não é brincadeira. Tem uma responsabilidade consagrada.
se você se autoconhecer, se você tiver a noção de ter o autoconhecimento, de você estudar, entenda sua mediunidade. Eu sei que eu vejo de vez em quando, eu ouço no meu mental, eu sou sensitiva, eu vejo algumas coisas através de sonhos. Essas são algumas faculdades mediúnicas que eu tenho noção que eu tenho. E as suas, você tem? Você tem que saber se conhecer. Não só a parte espiritual, mas como pessoa também. Porque seus defeitos vão ser usados contra você. Eu sou uma pessoa muito estressada, eu sou às vezes impulsiva. Então, eu já sei onde eles podem tentar me pegar, tentar me atrapalhar. Às vezes acontecem coisas ainda comigo que eu fico com medo, que eu fico com receio, que me assusta. O problema não é você assustar, o problema é você cair. Você ter medo de vez em quando também não é um problema. O problema é você deixar aquilo te dominar. Você permitir que a espiritualidade inferior use aquilo contra você. É isso que eu não quero pra vocês. É por isso que vocês têm que se autoconhecer. Você já sabe que você não sabe lidar muito bem com isso. Qual a melhor maneira de você lidar com isso? Faz suas firmezas, se conecta com seus guias. Oração diária. Tanto pela manhã quanto pela noite. Se conecta mais com os seus guias. Porque assim você vai estar cercado da espiritualidade superior. Você vai estar cercado ali, protegido. Ontem eu passei ali uma dica rápida para vocês se conectarem esse mês todo de outubro, escolherem um guia e se conectarem com ele. Por exemplo, fazer uma firmeza com vela, se vocês puderem, firmar ali uma vela junto com um copo d'água, do jeito que eu sempre ensinei aqui no canal. E você vai escolher, sei lá, Preto Velho, ou o Cigano, o Seu Malandro, não sei. É um guia que você queira, ou um orixá. Antes você mentaliza o que você está precisando agora. Tô precisando de paz, tô precisando de tranquilidade, vou fazer uma firmeza para Oxalá, então. Tô precisando de harmonia familiar, faz uma firmeza para Iemanjá. Se conecta ali com algum guia de vocês, mas faz orações diárias o mês inteiro. Se vocês quiserem se conectar com os orixás. Agora, se for um guia da coroa de vocês, se conecta com ele todo dia. Como? Tira um dia na semana e faz uma firmeza para ele. Senta, fica ali diante daquela firmeza, reza, se conecta. Faz a pergunta que você quer. Faz uma só, para você não ficar fazendo várias perguntas, senão talvez você não ouça nada. Por quê? Porque você está fazendo várias perguntas ao mesmo tempo. Quer saber o nome do guia? Senta ali na frente da sua firmeza e pergunta o nome do guia. E espera. Não ouvi nada. Você tem o mês inteiro. É todo dia. Você vai fazer a mesma pergunta. Caramba, Ju, na primeira semana já me falou um nome ali. Ok. Agora pergunta se ele quer algum elemento na firmeza. Se ele quer um charuto, se ele quer um cigarro, se ele quer uma bebida específica. Aprendam a se conectar. Permitam essa conexão na vida de vocês. E para complementar essa dica que eu dei ontem para vocês se conectarem com o guia de vocês, eu peço que vocês se conheçam. Eu peço que vocês tenham esse autoconhecimento. Como? Quais são seus maiores defeitos? Do que você tem mais medo? Tô falando da parte espiritual. Eu tenho medo de ver. Olha quanta coisa a gente já falou aqui, como você pode se proteger. Eu já ensinei, inclusive nesse vídeo eu ensinei uma visualização que eu faço que dá certo pra mim. Se der certo essa visualização pra vocês me digam depois. Pensem em maneiras de se proteger, ok? É isso que eu quero complementar com o que eu falei ontem. Firmezinha com o guia o mês todo. Se conecta, reza, peça ajuda, agradeça também. Não esquece de agradecer, não. Seus guias fazem tantas coisas por você que você nem imagina. E também se conheçam. Você entendendo seus defeitos e suas qualidades também, você vai saber se virar muito melhor. Eu vou encerrar aqui a live com vocês. Eu agradeço pela presença de todos, por vocês terem ficado até agora. Eu espero ter respondido todas as perguntas, que às vezes passa muito rápido, então peço perdão se eu não respondi a pergunta de todo mundo. Mas se ficou alguma pergunta que eu acabei não vendo, manda lá no Instagram, ok? Não permita que um medo bloqueie toda a energia positiva que a espiritualidade superior tem para te oferecer. O seu medo não pode ser maior do que todas as graças que a espiritualidade superior pode te oferecer. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a live de hoje. Um tema meio pesado em relação a medo, mas
Pelo que eu vi, tinha muita gente aqui passando pela mesma coisa. Fico feliz em ter ajudado, nem que seja um pouquinho vocês. Axé.